seja bem-vindo, você que está chegando aí. E eu selecionei algumas dores para mostrar para vocês algo prático para vocês já conseguirem implementar. Então, para cada dor, eu vou trazer uma prática facilmente aplicável aí, adaptável para o seu atendimento, se você já está atendendo, ou para você fazer em algum familiar que você sente que precisa nesse momento. E eu selecionei várias dores e eu fiz uma enquete lá no canal do Telegram. Coloquei um monte de coisa, ó, enxaqueca, lombar, cervical, trapézio, artrose. Comenta aí, coloca aí nos comentários. Qual é a maior dor aí que os seus clientes sentem? E aqui no Telegram também, lombar tá disparado. Ó, tem mais de 100 votos aqui, lombar tá disparado. Então, vamos para lombar. Vamos fazer uma manobra aí para dor lombar. A segunda é enxaqueca. E a terceira é costas. Beleza, então vamos fazer as três aí. Quem achou que eu ia massagear a lombar diretamente, né? Aí é que tá. Muitas pessoas imaginam que se o cliente tem dor na lombar, eu tenho que massagear a lombar. Ir lá com o meu creme, com o meu óleo e ficar lá amassando e alisando e massageando. Você pode fazer isso. Mas naquele local que o cliente sente dor, você pode massagear aquela mesma dor, aquele mesmo local de uma outra forma, mesmo sem você tocar. Porque existem alongamentos combinados com massagem, existem manobras, né, da Thai massagem, do meu método massagem flow, que você vai adaptar para essa dor lombar, que você vai usar para esse tratamento da dor lombar. E aí eu vou massagear a lombar com o próprio peso do corpo, entre que vai fazer o corpo do cliente e o chão. Então o próprio corpo do cliente vai massagear essa região. Então aí eu vou levantar as duas pernas. Aí, como eu falei para vocês que vai ter variações, né? Então, o que eu vou fazer? Tudo que eu vou fazer aqui tá focado na lombar. Eu estou focada em massagear a lombar. Levantei as duas pernas e agora eu vou empurrar para frente. Aí eu levanto e apoio o pé do cliente no meu joelho. Por quê? Porque assim ele fica mais relaxado. Se eu deixar o pé solto, ele vai ficar segurando a perna. Então, eu não tenho 100% de aproveitamento. Se o pé está apoiado, ele vai relaxar as pernas e aqui eu vou segurar, ele também pode relaxar. Aqui eu vou fazer pressão, empurrando em direção à cabeça, alinhado com a respiração. Vou combinar. Eu vou pedir para ele inspirar e quando ele expirar, eu vou levar lá na frente por 3 vezes. Sempre quando expirar, vai levar lá na frente. E isso vai massagear a lombar. Aí eu vou pressionar uma mão em cima do joelho em direção para baixo e depois a outra mão. Vou fazer movimento alternado, bem leve, bem sutil, para não machucar o joelho, mas vai fazer uma leve compressão de um lado da lombar e depois do outro lado da lombar. Eu vou fazer esse movimento bem leve. Pressiono um joelho, pressiono o outro. Muito sutil para não machucar o joelho. Vai fazendo movimento alternado. Quantas vezes? 6 a 10 vezes. Lentamente. Pede para o cliente continuar respirando. Então, ó, é um movimento bem sutil. Quase nem move a mão, né? Super lento. E a outra adaptação é o movimento circular. Então, eu vou circular 3 vezes para um lado e depois eu vou circular 3 vezes para o outro lado. Todos esses movimentos estão massageando a lombar. E aqui você precisa ficar atento com a sua lombar, para não sobrecarregar. Então, observa o seu posicionamento, observa o cliente, vai respirando junto com o cliente, empina o bumbum para trás para não doer a lombar. Se você fica com a coluna assim, ó, a diferença e assim. Então, como é que você faz para ficar com a coluna reta? Lembra de empinar o bumbum para trás que você vai alinhar a coluna. Lembra de observar o seu corpo também. E aí, feitas essas 3 manobras. Primeiro, empurra. Segundo, vai alternar. E terceiro, você vai circular.
E essa mesma manobra você vai adaptar para você. Então, para enxaqueca, a manobra escolhida agora, nesse momento, a gente vai pegar a região da frontal, né, da cabeça, e vai vir até a região das têmporas. Coloca aí a mão em você agora para você sentir a região das têmporas. É onde faz um buraquinho, uma voltinha para dentro, uma região mais molinha. Você vai fazer o seguinte: posicionar os dedos bem no centro da região lá da testa, né? Aí você vai deslizar e quando chegar nas têmporas, você vai circular 3 vezes e por último pressionar. Então agora eu vou fazer no Thiago, vocês já sabem qual é o movimento, vai simulando aí com você, ou se tiver alguém para você praticar, vai simulando aí com essa pessoa que você tem para praticar. Então, posiciona os dedos bem no centro da testa, na região frontal, vai deslizar até chegar na região das têmporas. Chegou ali, circula 3 vezes. E por último, pressiona. Esse mesmo movimento você vai fazer 3 vezes, 3 repetições. Vai combinar aqui um deslizamento, depois um movimento circular e por último, pressão. Então, em um único movimento, você vai fazer 3 passos. Passo 1, desliza. Passo 2, movimento circular. E passo 3, vai pressionar. Se a pessoa tem enxaqueca. Por quê? Porque está muito concentrado aqui. Se ela tem enxaqueca, talvez seja uma pessoa muito mental. Ela pensa demais, ela se preocupa demais. E isso traz muita circulação aqui para a cabeça. Então, você precisa dar uma acalmada nessa mente. Então, aqui trabalhando essa região, você vai dissipando isso, vai colocando a sua intenção para você eliminar isso através das suas mãos. Você vai massageando, vai liberando. Provavelmente ela já vai, se a pessoa tem enxaqueca, ela vai ter uma tensão na musculatura da face. E essa massagem ajuda a aliviar essa musculatura. Então, você vai fazer o trabalho reverso, né? Se a pessoa tem enxaqueca, ela vai latejar. E aí, de tanto latejar, ela começa a tensionar a micromusculatura. E aí você vai fazer o trabalho reverso, de massagear essa micromusculatura da região da cabeça frontal, para que ela não sinta essa dor latente, ou ainda para que a dor amenize. Você pode fazer sim, se a pessoa tiver com a crise. O ideal é fazer enquanto não tá. Se a pessoa sabe que ela já tem enxaqueca, o ideal é fazer um tratamento, né, de prevenção. Lembrando que aqui eu não estou usando nem óleo nem creme. Eu não sei se vocês perceberam, mas até agora nada de óleo, nada de creme. Por quê? Porque não precisa. Para executar essa massagem, não precisa utilizar nem óleo nem creme. Então, vamos agora para as costas. Para a gente fazer a massagem nas costas, eu vou afastar um pouquinho aqui o braço dele, para dar espaço para eu me posicionar. Quantas vezes eu vou fazer aqui na região das costas? Depende do tamanho do cliente, tá? Você vai distribuir aí em partes. No mínimo 3 partes você vai dividir as costas. Eu vou me posicionar na altura do quadril, mais ou menos. Isso também você precisa ajustar de acordo com o seu tamanho. Eu vou fazer uma pressão palmar na lateral aqui da coluna. Não, nunca massagear em cima da coluna. Deixa 2 a 3 dedos para a coluna e aí você posiciona as suas mãos em pressão palmar. Eu vou pedir para ele inspirar e quando ele expirar, eu vou pressionar. Quadril também, eu vou trazer a consciência para empinar, né, o bumbum lá para trás. Colocar o quadril lá para trás para alinhar as costas.
Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Quando eu chegar na altura da 7ª cervical, eu posso voltar fazendo o mesmo movimento com a pressão, né? Palmar simultâneo, ou ainda fazer uma variação da manobra que é mãos alternadas. Até chegar no ponto inicial na lombar. E aí aqui já fica a dica, né? Para quem quer saber como fazer para tratar a dor lombar, também pode usar essa mesma manobra aqui para massagear a lombar. Já que foi a queridinha aí, né? A dor lombar, a principal, já fica um pouco mais ali naquela região da lombar, dando uma atenção maior para soltar a musculatura. Quando a pessoa tem dor na lombar, pode ser que ela tenha alguma questão na coluna, né? E essa questão física, hérnia de disco, alguma questão que está comprometendo a estrutura física, ela vai gerando atenção para a região ao redor. Ela fica tensionada a musculatura das costas. Então, você vai massageando e vai soltando essa região ali. Estou liberado? Sim, tá liberado. Obrigada. Andressa do IPH perguntou se o paciente for magro e o terapeuta mais forte, qual força colocar nas costas? Se o paciente for magro e o terapeuta mais forte, qual pressão colocar na massagem? Nas costas. Você vai sempre, independente do perfil do cliente, tá? Mais magro, mais forte, menor, maior. Você sempre começa com uma pressão leve. E aí você vai observando o cliente e vai aprofundando essa pressão. Por quê? Porque às vezes o cliente é magro, mas ele gosta de pressão forte, principalmente nas costas. E às vezes ele é um cliente mais gordinho ou mais forte e não gosta de pressão forte. Então, o peso da pessoa não é um padrão para a pressão que ela gosta ou não. Por exemplo, eu sou pequena, eu tenho 1,55 m e a minha estrutura também é pequena, mas eu gosto de massagem forte nas costas. E eu já fiz massagem em algumas pessoas maiores, mais gordinhas, mais forte até, e quando vai fazer a pressão, a pessoa não tolera a pressão, tem que fazer uma pressão mais leve. Então, Andressa, não tem uma regra específica. O que eu uso, que funciona, é sempre começar com uma pressão mais leve. E aí você vai percebendo como que você percebe. Na resposta corporal do cliente, na resposta facial, é um bom termômetro. E o primeiro termômetro que você pode fazer é, antes de começar a sessão, perguntar para o cliente, para você começar a medir ali como é que vai ser a sua massagem. Cliente, olha, você prefere uma massagem mais leve, média ou forte? Ele vai te direcionar. Aí, a partir desse direcionamento, você consegue ir caminhando para sua massagem. Por quê? Porque foi ele que te disse. Você não vai ficar com aquela impressão de que vai errar, ou você não vai gerar uma impressão de que a sua massagem não está condizente com o que o cliente quer. Quando você pergunta e ele te fala, eu quero fraco ou eu quero forte, você vai se guiar por isso. E aí, se você não acertar de primeira na pressão com ele, é porque ele também não soube se comunicar. E acontece o seguinte, muitos clientes falam, quero forte. Aí quando você vai fazer uma massagem forte, o cliente não aguenta. Então é sempre um ajuste assim de observação. E como é que você sabe se o cliente não aguenta? Ele começa a se contrair, o corpo começa a dar uns espasmos, ou o semblante dele às vezes fica franzindo assim a testa, o rosto, a pessoa fica segurando. Dá para perceber se a massagem está muito forte. Mas isso é treino, né?
É você treinar, olhar para o cliente. Então, começa leve, vai aprofundando e você, em um determinado momento, você pode até perguntar uma vez durante a sessão, tá ok a pressão? Tá, você pode perguntar se tá tudo ok com a pressão, e aí você avisa ele, olha, cliente, você pode ficar à vontade, se a qualquer momento você sentir alguma dor durante a massagem, você pode me comunicar que eu vou ajustando a pressão para você. Então, Andressa, não se preocupa se você é mais pesada do que o seu cliente. Você vai adequando isso aos poucos. E vamos fazer a prática. Vai deitar, pega um colchonete, ou você pode fazer até no sofá, né? Na sua maca, na sua cama. É que se você pegar um colchonete mais firme, fica melhor. O peso do seu corpo vai conseguir se automassagear com a firmeza do chão do colchonete. Se você deitar na cama ou no sofá, é muito molengo às vezes, dependendo da cama ou do sofá, é muito mole. E aí você não pega essa pressão boa. Deita com a lombar, né, para baixo. Aí o primeiro movimento é relaxa o pescoço aqui. Eu vou ficar com o pescoço olhando para vocês às vezes, mas deixa o pescoço, a cabeça olhando para cima, pescoço relaxado. Aí o primeiro movimento que eu fiz com o cliente foi apoiei os pés lá no joelho, né? E aí o que eu fiz? Inspirou, expirou e puxou 3 vezes. Volta. Inspirou. Expirou. Puxa o joelho. Volta. Inspirou. Expirou e puxa o joelho. Segundo movimento. Vai fazer pressão em cima do joelho. Movimentos alternados. Movimento bem sutil para não machucar o joelho. Então, eu pressiono um joelho e depois pressiono o outro, tá? Vai fazer isso 6 a 10 vezes e vai sentindo. Fecha o seu olho para você ter a percepção maior corporal e menos estímulo externo, para você perceber a micropressão e você massageia um lado da lombar e o outro lado. Vai respirando fundo, vai sentindo a sua lombar, sentindo o alinhamento das costas. E o movimento 3, terceiro movimento, foi circular para um lado e circular para o outro lado. Então, vamos lá. Apoio a minha mão no joelho e circulo. 1, 2 e 3. Aí faz para o outro lado. 1, 2 e 3. E aí, para levantar, você pode apoiar aqui o pé primeiro, vira de lado, levanta devagar. E aí você senta, se posiciona, respira fundo, né? Ó, ganharam aí um bônus, né? Ganharam um bônus de automassagem agora. Já compartilha esse vídeo aí com seus amigos que trabalham com massagem, com seus colegas de profissão. Dá um curtir aí, já manda um coraçãozinho para as redes sociais entenderem que esse vídeo é relevante para mostrar para mais pessoas e assim mais profissionais que trabalham com a massagem chegam até aqui. E aqui eu tenho uma missão, né, de atingir o maior número de profissionais que trabalham na massagem. Quanto mais informados esses profissionais estão, quanto mais capacitados, mais a nossa profissão é reconhecida, mais as pessoas aí ao redor, né, mais os clientes que precisam de massagem compreendem o quanto é importante se dedicar uma hora do dia para receber uma massagem. Então vamos juntos aí compartilhando isso para mais e mais pessoas.